paz do Senhor Jesus a todo o povo de Deus. Aqui quem fala é teu amigo evangelista Alexandro Nascimento. Hoje eu quero trazer uma palavra que se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16 e o versículo 10, a qual o tema é: o Espírito do Senhor quer se apoderar de ti. O versículo 10 está escrito assim: Assim fez passar Jessé aos seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: Ó Senhor, não escolheste estes? Amados, o Espírito do Senhor, muitas vezes, ele tem por intermédio de se apoderar de homens e mulheres de Deus que abram o seu coração para poder servir a Deus em espírito e em verdade. E hoje aqui, baseado no primeiro livro do profeta Samuel, eu quero passar aqui algumas orientações para que você possa compreender, porque muitas vezes o Espírito do Senhor quer se apoderar de nós. Sabemos que todos os homens e mulheres que fizeram algo importante para Deus foram cheios do Espírito Santo, se tornando referência para os seus sucessores, ou melhor, sendo grandes instrumentos na mão de Deus para despertar, na verdade, o ministério de outros, ou seja, sucessores de vocês, ou melhor, sucessores de nós. E muitas vezes nós nos espelhamos pessoas que levaram a palavra de Deus. Se você pegar a Bíblia Sagrada, você vai compreender e entenderá como muitos homens que passaram, ou até mesmo que descreveram e escreveram a palavra do Deus do Altíssimo, foram referência para nós. E até hoje, que nós olhamos para a Bíblia e temos grandes homens e mulheres de Deus que foram referência, pessoas que carregavam o Espírito Santo dentro deles. E no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16, o versículo 10 ao versículo 13, você vai compreender o que a Bíblia Sagrada nos ensina. No contexto dessa história, Davi, ou melhor, o seu chamado dentro dele, a história diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia nos diz isso. A própria palavra do Senhor Jesus nos comenta referente a Davi. E a história de Davi é muito rica e comovente. Vejamos aqui alguns contextos que vai explicar referente a isso. Primeiro, falando sobre Ana, porque sabemos que Ana tinha ali um sonho de gerar filhos, porque queria dar para o seu esposo o fruto e a alegria de poder carregar e de os seus filhos sobre os teus braços e poder falar que pelo aspecto de ser mãe. Mas Ana foi ali humilhada por Penina, passou por algumas dificuldades, por algumas humilhações, mas Deus continuou observando Ana. E Deus responde à oração dela e entrega um filho, na verdade, em mãos de Ana, e Ana ali devolve para os braços do Senhor Jesus. E tudo isso entende-se que é o próprio Espírito do Senhor ali se apoderando de Ana, porque Ana fez um grande voto com Deus, que se desse um filho homem ou varão, devolveria ali e entregaria para o próprio Deus de Israel. Terceiro, aqui você vai compreender que Israel estava passando por uma crise
e precisava de um líder espiritual. Precisava ali de alguém que ouvisse, na verdade, a voz de Deus e passasse ali aos homens. E você vai compreender nesse quarto item que Samuel começa a ter experiência com Deus. No primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 3, versículo 1, você vai entender que Samuel começa a se apoderar do Espírito do Senhor. E tudo que ele vivia, ele estava debaixo da autoridade de Deus. Então, tudo que Deus passava para ele, as suas informações, porque o próprio Espírito do Senhor Jesus habitava dentro do profeta Samuel. E você vai compreender que ali já era Deus fazendo ali um sobrenatural na vida do profeta Samuel. E aqui no quinto você vai entender que Eli era um sacerdote, mas Deus estava planejando a sua mudança, ou melhor, para o seu lugar, onde Samuel estava trabalhando ali. E Samuel foi reconhecido nacionalmente como um profeta, como um grande homem de Deus. É bem então que se você olhar a Bíblia Sagrada, você vai compreender que o profeta Samuel era um homem a qual não retrocedia para trás. E tudo que o Senhor Jesus o passavam para ele, seja orientação, seja exortação, seja qual for a palavra que Deus colocava na vida de Samuel, ele seguia os princípios e a legalidade de Deus. Por isso que Samuel ali tinha o Espírito Santo do Senhor Jesus. No entanto, você lendo ali desde o capítulo 1, você vai ver que Samuel era um grande homem de Deus. E muitas vezes nós nos espelhamos sobre esses homens, nos espelhamos sobre essas pessoas que passaram sobre as nossas vidas, porque eles verdadeiramente têm o próprio Espírito do Senhor. E ele hoje é conhecido não só nacionalmente. Naquela grande época, o profeta Samuel era conhecido naquela região nacional. Todos que olhavam ele e sabiam que o Espírito do Senhor era dentro do profeta Samuel. E hoje nós temos aí mundialmente entendendo quem era na verdade o profeta Samuel. Só que agora o povo, eles pedem um rei, eles pedem alguém ali simplesmente para que possam, na verdade, olhar para eles, porque como eles não conseguiam enxergar a Deus, porque ali todas as palavras que vinham do Senhor Jesus era direcionada ao profeta e o profeta passava pelo povo, mas eles, por não ver a Deus e não enxergar a Deus, eles queriam ter alguém ali que representasse Deus naquela grande época. Então agora é nesse momento que Deus deu Samuel, na verdade, a autoridade para ungir um homem por nome chamado Rei Saul. E Rei Saul agora, ele entra na história. Ele faz ali a condição, na verdade, de poder orientar o seu povo. E desde então aí, quando os homens começaram a seguir as palavras do rei Saul, porque ele foi determinado como rei de Israel, ou seja, tudo que fosse de acontecer, ou seja, as palavras do rei, as palavras do Deus, na verdade, de Israel, fosse passado pelo povo, lembrando que tudo isso só aconteceu. Saul vivia esses princípios. Saul até então era um grande rei, era um grande homem, mas lembrando que quando ele foi ungido com óleo, quando o óleo caiu sobre a sua cabeça, o próprio Espírito Santo de Deus se apoderou do rei Saul. Então, muitas vezes, o Espírito Santo do Senhor, ele quer se apoderar de nós e nós muitas vezes retemos isso dentro de nós. Porque quando você tem o Espírito do Senhor, quando você leva na verdade o Espírito para dentro de ti,
tudo que você fazer, você será bem-sucedido na sua vida. Só que aqui, Saul, ele perde lá na frente a unção de Deus por alta vigilância, ou seja, pela perder a percepção espiritual. E muitas vezes, grandes homens que pregavam o evangelho de Deus, grandes mulheres que levavam também a palavra do Senhor Jesus, ou que eram levitas, ou que cantavam, que adoravam a Deus, que era conhecido mundialmente, perde a essência do Espírito, muitas vezes por não ter a sua alta vigilância, por não compreender que muitas vezes nós não conseguimos servir a dois deuses. Porque quando nós passamos a adorar, na verdade, a nós mesmos, querendo a honra, a glória, queremos a exaltação para nós, automaticamente o Espírito do Senhor se afasta de nós. E o que aconteceu com o rei Saul? Que rei Saul, ele entendeu que ele foi ungido por Deus. Ele era preparado por Deus. Deus, na verdade, o separou, o rei Saul, para fazer a diferença. Mas ele começou a crescer tanto, mas tanto, que ele quis ali a glória para ele. E ele chegou a um ponto de se achar mais poderoso do que Deus. Mais poderoso do que o Senhor dos Exércitos. E Deus vai revelar o seu plano para um novo rei, na verdade. E mais uma vez, o profeta Samuel, ele é contemporâneo nessa história. O profeta Samuel, ele entra nessa história, porque Deus observou Saul, que ele não tinha mais as condições de poder guiar o seu povo. E esse homem entraria na história como um dos maiores reis de todos os tempos. Ou seja, nós aqui estamos falando do Davi, né? Davi entra nessa grande história, porque agora Saul, ele tem que sair de cena e Davi tem que dar continuidade aonde Deus o determinou que ele fizesse e não cumpriu as palavras, chegando no ponto de perder o Espírito Santo de Deus. E Deus manda Samuel ir à casa de Jessé. Samuel considerou um risco muito grande de ir até lá, mas Deus orientou para que Samuel fosse até a casa de Jessé. Ou seja, vai sacrificar, né, a convivência ali, na verdade, dos anciões daquela grande época. E isso vai até mesmo, muitas vezes, tirar a essência da adoração a Deus. Só que o profeta agora está na casa de Jessé. E o impacto da presença de um homem de Deus faz a diferença naquele lugar. E os olhos de Jessé poderia não estar perante a Davi, porque Davi não estava ali naquele momento. Mas Eliabe e os seus irmãos estavam ali observando a conversa de Samuel com o seu pai Jessé. E quase que Samuel ungiu o homem errado por não se atentar, na verdade, à voz do Espírito Santo de Deus. Entendeu? E ele deixou de ouvir a voz de Deus para se atentar pela aparência dos homens. E muitas vezes nós erramos por não observar que aquele homem ou aquela mulher são pessoas guiadas por Deus, guiado pelo próprio Espírito do Senhor. Mas a aparência muitas vezes faz que nós deixamos de entender e de ter a sensibilidade do Espírito Santo de Deus. Entenda melhor. O esquecido, que na verdade Davi estava esquecido naquela grande época, Davi estava no campo cuidando das ovelhas, estava trabalhando ali como sempre, né? Mas Deus pede para que o profeta Samuel ungisse alguém que estava naquela região e que fossem, na verdade, filho de Jessé. Mas o que eu entendo aqui ministerialmente é que quando manda chamar Davi, Davi não estava acomodado.
Davi não estava sentado em frente a uma televisão ou estava acomodado no seu sofá. Davi estava apacentando as ovelhas de papai. E muitas vezes em nosso ministério, para que ele venha fluir, para que ele venha crescer, nós não podemos, na verdade, ficar acomodado aonde nós estamos. Precisamos muitas vezes ir e fazer o id do Senhor Jesus Cristo e levar o evangelho do Pai Eterno. Por isso que Deus o escolheu Davi para fazer a diferença. Porque ele já estava apacentando as ovelhas do seu pai. Enquanto muitos olhavam com olhos de desprezo de Davi, Deus olhava com orgulho dele, dizendo: eu estou te preparando para que você possa ser um sucessor de um outro rei, porque eu vou me apoderar do meu espírito dentro de você e você será um dos maiores reis de Israel. Foi o chamado introduzido à presença do profeta para atender o chamado. Ou seja, teve que fazer 3 coisas fundamentais ali. Desprender-se, na verdade, temporariamente do seu trabalho. Ele tinha as ovelhas para cuidar, mas o seu chamado era muito mais importante. O chamado que estava dentro de Davi era muito mais importante naquele momento. Mas ele teve que sair por um segundo e ir aonde Deus o determinou. Entenda que acreditar na história que ouviu imediatamente, porque falou: olha, um profeta quer te ver, um profeta quer te conhecer. E ele precisou imediatamente acreditar nas palavras do seu irmão ou a quem o mandou o chamar. Aqui também você tem que aceitar o chamado de Deus para a sua vida e aguardar as promessas dele, porque em breve Deus irá cumprir a profecia e cumprir as promessas dele sobre a tua vida. Mas a unção de Davi foi tão extraordinária que impactou a vida dos seus irmãos. Deus disse a Samuel: levanta-te, unge, porque esse é o meu preparado. Porque quando ele estava perante aos seus irmãos, estava perante a Jessé, ali ao seu pai, Deus falou: ninguém come e ninguém beba, até que chega, na verdade, o rei de Israel, o homem a qual Deus o escolheu e que o Espírito do Senhor Jesus se apoderar dele. Mas você vai ver aqui que ele foi ungido no meio dos seus irmãos. E a consequência de tudo isso é que o Espírito do Senhor automaticamente se apoderou de Davi. E a evidência disso é que quando o espírito mau parte na verdade, da vida do rei Saul, ele precisou de um homem que tocasse a harpa para que espantasse o espírito que estava dentro dele. Mas não era mais o Espírito Santo de Deus, porque Deus já tinha retirado o espírito dele e ali entrou um espírito maligno dentro da vida do rei Saul. Então aqui no versículo 16 você vai entender que precisou alguém que soubesse a tocar ali a harpa de Davi, ou seja, ele mesmo. E tenho visto que o filho de Jessé disse a Saul ali, na verdade, porque eu acredito na Bíblia Sagrada que quando Davi tocava a harpa mesmo, impactava não só, na verdade, o rei Saul, mas impactava a todos que estavam naquela região ouvindo a harpa dele. Ou melhor, muitas vezes nós temos que ser valentes, nós temos que ir para a guerra, nós temos que ser sensudo na palavra do Senhor Jesus, nós temos que ser gentil na presença do Pai, nós temos que ouvir a voz do Senhor Jesus para que o Espírito Santo de Deus venha se apoderar de nós. Então nós temos que ter o controle, temos que entender e versificar
que o Espírito Santo de Deus é mais importante de qualquer ouro, prata, de qualquer riqueza nesse mundo. Porque nós podemos perder tudo nessa terra, mas não podemos perder o Espírito Santo de Deus. E a conclusão de tudo isso, que assim como o Espírito do Senhor se apoderou ali de Davi, quer também se apoderar de nós muitas vezes. E esse não é um privilégio apenas de algumas pessoas, mas são privilégios de a maioria poder carregar, na verdade, o Espírito do Senhor. Se você entender aqui, isso ocorreu desde o Antigo Testamento, na verdade, a apoderação do Espírito do Senhor. Hoje, estamos no período da graça e essa bênção está disponível para todos nós. Portanto, vamos nos empenhar, na verdade, nesse propósito sagrado e bendito. Qual o propósito que você diz, evangelista? É nos empenhar no Espírito Santo de Deus. E que essa palavra possa entrar no seu coração e que você possa compreender o que o Senhor quer de nós. Mais uma vez aí, eu quero te convidar para inscrever no canal, para deixar o teu like, para ativar o sininho aí para receber as notificações. E mais uma vez aí, que Deus possa abençoar o seu dia e fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo.